Oi, oi pessoal, namastê, sejam bem-vindos a este vídeo que eu tô encarando como um plantão quarentena mesmo, para vir aqui dar um pouquinho de talvez inspiração, talvez motivação. Eu quero começar esse vídeo dizendo que eu criei um canal de suporte emocional baseado no autoconhecimento, no desenvolvimento pessoal e na gente realmente despertar dentro da gente aquilo que é importante num momento como esse. É um canal no Telegram, vai estar aqui embaixo na legenda desse vídeo, então não deixem de conferir. E nesse canal eu tô compartilhando alguns textos, mensagens de áudio, bem como alguns conteúdos muito interessantes de dentro do Portal Despertar, conteúdos que foram desenvolvidos com exclusividade para os assinantes e que agora eu tô abrindo alguns desses conteúdos aqui para vocês. Eu realmente acredito que seja um momento muito importante, muito significativo nas nossas vidas. E eu também quero aproveitar o comecinho desse vídeo para te convidar para fazer parte da semana Encontre-se, que é uma semana que vai rolar entre os dias 23 e 30 de março, uma semana voltada para psicólogos, curadores, coaches, terapeutas. Então, se você é uma pessoa que tem como missão ajudar outras pessoas, a sua missão está realmente sendo cobrada de você nesse momento e eu me coloco ao seu lado para a gente conseguir levar cada vez mais autoconhecimento e mais possibilidade de desenvolvimento. Ontem eu gravei um vídeo compartilhando um pouquinho aqui do que eu estava refletindo a respeito desse processo e realmente trazendo um pouco dessa ideia de que eu acredito que o cenário atual ele é um cenário muito difícil, mas grandes dificuldades trazem também grandes oportunidades. Eu acredito realmente que a gente tenha força e talvez seja realmente um momento decisivo na nossa história para a gente começar a mudar a forma como a gente se relaciona entre nós, com que a gente se relaciona com o nosso trabalho, com o nosso tempo, com a nossa vida. Então eu sugiro que você assista esse vídeo também, eu acho que ele vai te inspirar bastante a lidar com o que você está vivendo da melhor forma possível. E no dia de hoje eu queria trazer algumas lições assim que essa situação está me trazendo, porque a primeira coisa que me ocorre quando eu penso nessa questão do coronavírus, eu disse no vídeo, Deus, o universo, a criação, eu acredito que de tempos em tempos, quando a humanidade está saindo de rota, essa inteligência superior nos manda um representante falando a nossa língua. Cristo veio falando a língua da época, Gandhi veio falando a língua da época, Buda veio falando a língua da época, Madre Teresa, Francisco Xavier e tantos outros. E eu acredito que talvez a nossa sociedade tenha chegado num ponto em que a única mensagem que nós conseguiríamos escutar e que conseguiríamos realmente parar para prestar atenção fosse uma mensagem enviada diretamente naquela que é a vibração que a gente emana o tempo todo, que é a vibração do medo. A gente se isola das pessoas se defendendo do sofrimento, se defendendo de ser ferido, se defendendo de ser passado para trás, e esse isolamento o vírus está trazendo de uma forma muito concreta. E eu acho que a gente está tendo a oportunidade de repensar tudo isso. Eu tenho para mim que esse coronavírus, tirando toda a parte que eu sei que é de sofrimento, de luto, de perda de pessoas, talvez realmente tenha sido a forma de Deus ser ouvido, da criação ser ouvida e recolocar a gente na rota. E a primeira coisa que vem disso, o primeiro ensinamento que eu tiro dessa situação é essa questão do isolamento. Um isolamento que é necessário e que não está baseado na nossa autopreservação. Quem não é grupo de risco tem o risco de ficar doente? Tem, mas a gente está em isolamento pensando no próximo. Essa talvez seja uma das bonitas lições que essa situação está trazendo pra gente. A gente está vendo um movimento muito grande de pessoas querendo ajudar e a gente começa a perceber numa situação de risco, numa situação crítica, o que realmente está dentro do coração do homem, que é a compaixão, que é a caridade, que é a empatia. E por outro lado, esse isolamento também nos obriga a nos observar muito. A gente está dentro de casa, muitas vezes adaptadas a um estilo de vida de morar num lugar muito pequeno, porque passa o dia inteiro fora de casa, o que faz com que a convivência seja muito ampliada e o que faz com que muitos problemas venham à tona também. Seja qual for a sua realidade, o isolamento com certeza está imprimindo o ritmo de determinadas relações. E por outro lado, pessoas que eventualmente estão isoladas longe de suas famílias estão experimentando o outro lado da moeda, estar em isolamento e fazer de si mesmo, neste momento, a sua própria casa, o seu próprio universo. Eu acredito realmente que todas as situações possam acontecer para nos transformar e eu acredito que esta esteja sendo uma forma
forma da gente colocar no microscópio e analisar a fundo o quão felizes estamos com as nossas relações. De repente, esse isolamento está trazendo um ensinamento do quanto que a gente não sabe o que fazer quando a gente não tem nada urgente para fazer o tempo todo, ou quando a gente não está correndo de um lado para o outro. Como que a gente vem organizando a nossa vida? Como que a gente vem estabelecendo prioridades para o nosso tempo? Como que a gente vem convivendo com as pessoas que fazem parte da nossa vida? Como que a gente vem vivendo? E o que eu acho muito potencialmente belo dessa situação, tá todo mundo vivendo a mesma coisa. A gente é ensinado desde muito cedo a se referenciar pelo outro, e eu acho que quando a gente está vivendo uma situação semelhante a todos, talvez a gente se sinta mais autorizado a fazer esse tipo de reflexão, porque é um estado de calamidade pública. Quando na sua vida que você imaginou que você ia passar pelo que você está passando e que você ia sentir o que você está sentindo e que você ia viver o que você está vivendo? Nunca. E de repente essa situação tá colocando a gente num ponto em que você é autorizado a lidar consigo mesmo quase do jeito que você quiser. E isso é tão sério que existe até mesmo alguns índices sendo revistos do impacto do isolamento na questão psicológica e relacional de todo mundo. Uma coisa muito importante é se manter conectado. E não é conectado, viciado ali, olhando a rede social, sendo bombardeado de más notícias, sendo bombardeado de coisas negativas, sendo bombardeado de informações que não te ajudam a melhorar, que não te ajudam a se sentir melhor e não te ajudam a ajudar os outros. Reitero aqui o meu convite para que você faça parte dos meus canais no Telegram. Se você é um psicólogo, um terapeuta, um coach ou um curador, fica o convite para fazer parte do canal Semana de Lives. Nós teremos lives na segunda, na quarta, na sexta e na segunda, dia 30, cuja intenção inicial era discutir o atendimento total ao ser humano e como levar um pouco mais de autoconhecimento com resultados reais para a vida das pessoas. E que eu acho que diante dessa pandemia, diante do isolamento, ele adquire uma importância maior ainda para pessoas que eventualmente têm uma missão de ajudar pessoas. Então fica o convite para você ou encaminhe esse convite para outras pessoas que você conhece. O segundo grupo, do Medo ao Amor, onde eu estou compartilhando coisas que ajudam a elevar a vibração, que ajudam você a ter mais equilíbrio emocional e a se sentir melhor na sua vida. Então ambos os links dos canais do Telegram estão aqui na descrição desse vídeo. E eu te rogo que você selecione as informações às quais você está sendo submetido nesse momento. Tenha sempre a referência de como você se sente quando você assiste um vídeo, quando você lê uma reportagem. E eu te rogo para escolher com bastante consciência os canais que você acompanha, os grupos de WhatsApp que você abre mensagem. Use a conexão como instrumento de crescimento e evolução e não como ferramenta para se sentir pior e mais para baixo. Se você é um curador, um psicólogo, um coach, um terapeuta, divulgue o seu conhecimento nas suas redes sociais. Faça a sua parte para espalhar essa mensagem de amor, de confiança e de crescimento para todos à sua volta. E eu me comprometo a estar aqui com você ao longo dos próximos dias, te inspirando nessa jornada, te dando a mão para você ter certeza de que você está andando junto, porque junto a gente pode ir até um pouquinho mais devagar, mas a gente chega mais longe. Um grande beijo, um ótimo final de semana para todo mundo, a gente se fala muito em breve. Tchau!